Livro de Jeremias 18, versículo 1. A palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então aqui o Senhor disse para Jeremias, descer à casa do oleiro, e lá ele ouviria as palavras do Senhor. Lá o Senhor falaria com ele. Então, para entender melhor, aqui fala casa do oleiro. O que é o oleiro? Oleiro é aquele que com o barro faz a cerâmica, faz o vaso. Aqui no caso dos versículos, é aquele que amassa o barro e o modela. Então, quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor Jesus, e os vasos somos nós. Então, se você quiser ser um vaso e usado por Deus, você precisa ter duas características essenciais. A primeira é a obediência. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias não disse para o Senhor: Senhor, o Senhor espera um pouquinho, agora eu estou ocupado, eu não posso ir. Não, Jeremias, ele foi imediatamente ao encontro do chamado. E mais uma característica, se você quer ser um vaso usado por Deus: você precisa ouvir mais do que falar. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus quer falar com você. Deus, irmãos, ele fala ao nosso coração, às vezes através de um pensamento, ele fala pelo louvor, ele fala pelo testemunho que nós ouvimos aqui, ele fala também, assim, por alguém. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa fala algo que é uma direção para a sua vida, mas Deus fala, assim, preferencialmente pela palavra. Então, por isso é que nós precisamos estar, assim, sempre atentos ao falar de Deus para nós. Para quê? Para que nós saibamos qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, aqui no versículo 3, Jeremias 18, 3, fala assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, Jeremias desceu à casa do oleiro, em obediência ao Senhor. Então, para que Deus o levou até lá? A resposta, irmãos, é simples. Deus sempre trabalha com propósitos. Então, Deus levou Jeremias lá para que ele visse que quando o oleiro ele está trabalhando e o vaso se quebra, o que o oleiro faz? Ele faz um outro vaso. Ele não pega aquele vaso quebrado e remenda, não é? Ele faz um outro vaso. E conosco, irmãos, é a mesma coisa. Enquanto nós não formos assim, nós não nos tornarmos vasos perfeitos, Deus, ele nos quebra e ele nos faz novamente. Então, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? É sempre nos mudar, nos moldar, nos aperfeiçoar, nos transformar. Então, esse é o propósito de Deus. E é na casa do oleiro, nós vimos que o vaso, ele é moldado. Então é aqui na igreja, que você, quando ouve a palavra de Deus e você obedece, você muda, você se aperfeiçoa, você se transforma. Então aqui, a igreja é a casa do oleiro. É aqui que nós somos tratados, moldados, remodelados por Deus através da sua palavra. Então nós vimos aqui no versículo 3, que fala: e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então o oleiro, ele usa a roda, para moldar o barro. Jesus, irmãos, também usa a roda da vida para nos moldar.
Então, nós passamos por problemas, por dificuldades, por tribulações, por enfermidades, e todas essas coisas, elas cooperam para moldar assim o nosso caráter, para nos fazer pessoas melhores. A palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as dificuldades, os problemas, as tribulações que nós passamos, irmãos, são assim, vão servir para quê? Para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer chegar mais perto do Senhor. Então, esse é o segredo. A nossa vida, ela precisa estar sempre nas mãos de Deus, sempre nas mãos do oleiro. Então foi lá, na casa do oleiro, onde ele faz e refaz os seus vasos, que Jeremias, ele descobre a ação de Deus, não é? Que modela e remodela o seu povo conforme os seus desígnios, conforme o seu plano, conforme os seus propósitos. Então o barro, ele só pôde ser reaproveitado, por quê? Porque ele estava mole, não é? O vaso quebrou e o oleiro tornou a fazer. E ele o fez por quê? Porque o barro estava mole, ele estava maleável. Nós também, irmãos, quando nós estamos em obediência a Deus, nós ficamos assim, nós ficamos maleáveis. E assim Deus, ele pode nos mudar conforme o querer dele, conforme o propósito dele. Então vamos ver aqui um exemplo de comparação. Jeremias 19, versículo 1. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E no versículo 10 e 11 fala assim: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pôde mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então é interessante, né, que nós vimos no capítulo 18, que nós lemos assim, sobre um vaso que se estragou e ele encontrou recuperação, não é? Ele se quebrou e o oleiro o refez. Aqui, no capítulo 19, nós já lemos sobre um vaso que, sendo quebrado, ele não pôde ser recuperado. Então, por quê? Não é? A resposta é simples. É como eu disse, o primeiro vaso, ele estava mole, ele estava maleável, tratável, corrigível. Enquanto que o segundo vaso, ele já estava endurecido pelo tempo, ele já estava seco. Então nós precisamos assim ter bastante cuidado, irmãos, com a nossa vida. Para quê? Para que nós não fiquemos assim, com o coração endurecido, um coração seco, e Jesus nos quebre assim de uma só vez, não é? Então quando a palavra fala, né, que o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, essa palavra aqui, ela nos dá, assim, quais são as atitudes de um vaso do oleiro. A primeira atitude, se você quer ser um vaso, você quer ser uma pessoa usada por Deus, a primeira coisa, você precisa se dispor a estar em constante molde. O que significa isso? Que você precisa mudar, até Deus ver em você, não é? Como Ele quer que você seja. Enquanto nós não estivermos como Ele quer, Ele sempre vai nos moldar. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter sempre um coração assim aberto à palavra de Deus, né? Ouvir a palavra, obedecer e praticar, porque é assim que nós vamos sendo mudados. Uma outra coisa, irmãos, para Deus nos moldar,
nós também precisamos permitir. Uma vez que Deus, Ele não faz nada assim na nossa vida sem a nossa permissão. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio de nós decidirmos se nós queremos ou não. Então, se você quer que Deus te mude, que te transforme, você precisa permitir. Uma outra atitude, se você quiser ser um vaso e quiser que Deus te use, você precisa aprender a esperar. Lá no livro de Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então, irmãos, nós temos que esperar o quê? Esperar o tempo de Deus. Nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Deus trabalha com propósitos. E como é que nós temos que esperar? Reclamando, murmurando? Não, nós temos que esperar crendo e confiando nas promessas de Deus. Uma outra atitude, se você quer ser um vaso e ser usado por Deus, você tem que ter confiança em Deus diante dos problemas. Então, se você entrar numa batalha pensando que perdeu, é certeza que você perdeu mesmo. Então, nunca diga assim palavras negativas. Eu não posso, eu não creio, eu não consigo, jamais vai acontecer, não é? Por quê? Porque a palavra, ela tem poder, tanto para construir como para destruir. Então, se você ficar falando essas palavras negativas de derrota, é certeza que você será um derrotado. Mas se você confessar as promessas de Deus, elas sim são palavras de bênçãos, então é certeza, você vai ser vitorioso. Vamos ver o que fala em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está vendo, irmãos? Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, ou pedimos, ou imaginamos, não é? Irmãos, na Bíblia tem um exemplo de uma pessoa que era um vaso assim endurecido, não é? Era Saulo de Tarso. Ele era um vaso estragado enquanto ele perseguia o Senhor, enquanto ele resistia ao poder da palavra. Mas quando ele perguntou para Deus, né, Senhor, o que queres que eu faça? Deus o transformou num vaso de honra. O Senhor fez de Saulo de Tarso um novo homem. O transformou num vaso de honra chamado Paulo. E ele foi um vaso escolhido, moldado, remodelado pelo Senhor. Ele foi assim um dos maiores pregadores do Evangelho. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por pregar o Evangelho. Então, olha que grande transformação, tá vendo? Foi um vaso usado por Deus. Então, irmãos, às vezes, para nós sermos vasos na mão de Deus, na mão do oleiro, nós vamos passar por dores, por tristezas, por dificuldades, por enfermidades, e muitas vezes nós vamos ter também que abrir mão de algumas coisas que nós achamos assim que são prioridades na nossa vida. Então, mas a prioridade maior na nossa vida, irmãos, tem que ser Deus e a sua vontade. Então nós vimos assim no texto que se o oleiro ele não gosta do vaso, o que ele faz? Ele o quebra e o faz novamente. E é isso, irmãos, que Deus ele quer fazer conosco. Por quê? Porque nós estamos assim, nós somos muitas vezes cheios de manias, não é? E nós não queremos deixar Deus nos mudar. Nós não queremos que Deus nos molde de outra forma. Muitas vezes nós relutamos, porque nós não gostamos de mudanças. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor. Deus, Ele sempre faz o melhor. E Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós, não é? Para que nós sejamos também vasos de honra na sua casa. Então, se você quer ser um vaso, você quer que Deus te use, quer ser usado por Deus, esvazie-se assim do seu eu, esvazie-se de tudo o que você acha e deixe Deus
te mudar, deixe Deus te encher com a vontade dele, não é? Se entregue verdadeiramente a ele, obedecendo a sua palavra, porque obedecendo é que você vai ficar maleável e assim Deus ele vai poder te moldar conforme o querer dele. E nós sabemos, né, que o querer dele é bênçãos e vitórias para a nossa vida. E lá em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou uma boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então fala, né, uma boa obra. Que obra é essa? Essa obra é a nossa mudança de caráter. Deus, ele quer nos transformar em pessoas melhores, nos transformar em pessoas boas, pessoas, não é, que obedecem, pessoas com qualidade. Então a obra de Deus, irmãos, ela é sempre boa e maravilhosamente perfeita. Então por isso é que Deus ele nos muda assim nos mínimos detalhes. O processo de mudança, irmãos, ele leva tempo. Nós não mudamos de hoje para amanhã. Isso vai com o tempo, à medida que nós vamos ouvindo a palavra vai caindo no nosso coração, nós vamos nos abrindo para Deus, nós vamos ficando maleáveis, Deus vai nos mudando, nos transformando, né? Então esse processo, ele leva tempo. E Deus, então, assim, todos nós estamos nesse processo, não é? E por isso, irmãos, é que nós precisamos ficar maleáveis como o barro. Para quê? Para que Deus nos aperfeiçoe. Então Deus, ele jamais faz algo assim pela metade. Se ele começar uma boa obra na sua vida, é certeza que ele vai finalizar. Porque tudo que Deus faz tem princípio, tem meio e tem fim. Não é? E Deus também, irmãos, ele nunca desiste de nós. Não é? Ele só vai assim terminar a sua obra em nós no dia perfeito. E que dia perfeito é esse? No dia em que ele nos recolher ou no dia que ele voltar. Então, irmãos, a palavra que eu queria deixar é essa. Se você quer ser um vaso, você quer que Deus te use, você precisa ouvir a palavra, precisa deixar a palavra entrar no seu coração, ficar maleável, como nós vimos aqui o barro, não é? Que pôde ser moldado, porque agindo assim, Deus também, ele vai te mudar e te fazer como ele quer, como o querer dele. Amém? Que Deus abençoe.